Olá, no ano vamos dar continuidade ao capítulo 5, conceitos de hereditariedade. Está lá na página 115 do livro de vocês. Eu peço para que vocês se atentem a partir dessas aulas, porque a partir desta aula aqui e da seguinte, nós vamos falar sobre conceitos de genética em específico, fazer cruzamentos gênicos, então é necessário se atentar às nomenclaturas, tá ok? Vamos lá. Vamos entender o que é dominância, recessividade, homozigose e heterozigose. Nós temos que entender que dominante vai ser o gene alelo que consegue se expressar mesmo na presença de um alelo recessivo, tá? Então, dominância é aquele gene que vai se sobressair a outro. O recessivo é aquele que vai ficar lá escondidinho, mas não vai se expressar. O alelo recessivo, ele só vai se expressar se houver ausência de dominante, gene dominante, alelo dominante ali, tá? Em genética, os genes eles vão ser representados por letras. Os alelos dominantes, aqueles que vão dominar, são representados por letras maiúsculas. E os que são recessivos são representados por letra minúscula. Genes alelos idênticos para uma determinada característica, eles são homozigotos, eles são idênticos, iguais, homozigose, homozigotos. Genes alelos diferentes para determinadas características vão ser chamados de heterozigoto, heterozigose. Olha essa imagem. Aqui é um mapa mental só para a gente entender um pouquinho aí. Gene recessivo é o gene que só se manifesta fenotipicamente o caráter em homozigose, ou seja, dois alelos recessivos iguais, quando estiver em dose dupla, ou seja, vai ser representado por letra minúscula, azinho, azinho. Gene dominante, tá? O gene dominante ele se manifesta com o mesmo fenótipo, tanto em homozigose, ou gene característica homozigoto. Se vai ser homozigoto, ele tem que ser a mesma característica, ou ele tem que ser azão, azão, tá? Lá no recessivo, se ele for, aqui no caso do azinho, azinho do recessivo, ele é homozigoto recessivo, ou seja, características iguais, mas recessivo, porque são alelos que não se expressaram com o dominante, tá? Aí, quando eu tenho a dominância, ele pode ser homozigoto ou heterozigoto. Ele vai ser homozigoto quando só há a presença do dominante. Ele vai ser um dominante heterozigoto quando eu tenho a presença do recessivo, mas vale lembrar que sempre o dominante vai comandar ali. Então, se tem a presença de um maiúsculo, que é o dominante, vai ser um gene dominante. Aí eu tenho lá azão, azinho, é heterozigoto dominante. Azinho, azinho é homozigoto recessivo. Azão, azinho é heterozigoto dominante. Aqui nós temos outro exemplo para simplificar. Está lá no livro de vocês, na página 115. Olha esses alelos aí. Azão, azão. As duas primeiras barrinhas. Homozigoto dominante, certo? Heterozigoto dominante. Azão, azinho. Então é hétero porque são alelos diferentes. Tem o dominante e tem o recessivo, mas é alelos o quê? Que expressaram o caráter dominante, porque tem o maiúsculo ali. Homozigoto recessivo, tá? Então, eu tenho a presença de dois recessivos, então eles vão ser homozigoto, porque são dois iguais, porém com recessividade ali. Isso vai definir o quê? Isso pode definir, aí tem dois exemplos, ó. A capacidade de dobrar a língua em U, ela é determinada por um gene dominante, tá? Esse gene tem que dominar para poder dobrar a língua. A família indiana albina, essa característica se manifesta em homozigotos recessivos. Se eu tiver genes homozigotos recessivos, é uma característica desse albinismo indiano aí, tá ok?
nós vamos utilizar esses exemplos, vamos utilizar essas informações para as nossas próximas atividades aí. Então, se atentem a entender o que é homozigose, o que é heterozigose, recessividade e dominância. Vamos a outro exemplo aí. Na análise de heterogramas, vamos observar aí. Nós temos que entender o quê? Que os indivíduos são representados, círculos são representados por mulheres, quadrados são representados por homens. As gerações são representadas por algarismos romanos, tá? E os números de indivíduos em cada geração. Por exemplo, temos 2 indivíduos na geração 1, 4 indivíduos na geração 2, 2 indivíduos na geração 3. Os casamentos, eles são representados por linhas, as uniões são representadas por linhas, uniões ou casamentos que sejam, são representados pelas linhas nas horizontais, tá? Quando eles são interligados por linhas nas verticais, são filhos, tá? Olha ali, por exemplo, na geração 1 teve uma união entre 2 indivíduos que geraram 3 filhos aí, o indivíduo 2, 3 e 4 da segunda geração. O indivíduo masculino número 2 da segunda geração se casou com a mulher número 1 da geração 2. Tiveram 2 filhos que foram a geração 3. Vale lembrar que quando uma característica ela é abordada, quando o indivíduo é afetado por uma determinada característica, ou seja, ela uma mutação, uma doença, esse indivíduo sempre vai estar pintado, colorido, alguma coisa assim. Aí nós temos 2 indivíduos, um homem e uma mulher. A mulher é o indivíduo 1 da primeira geração e na geração 3, um homem foi afetado aí. Vale lembrar então que o alelo recessivo se expressou aí em alguma das gerações. Nós vamos fazer esse estudo nas próximas aulas para a interpretação desses heredogramas aí, tá ok?